Esses vilões tiveram uma ideia: destruir o Sol para acabar com a vida na Terra e se livrar de todos os heróis. Será que eles vão conseguir? Assista até o final e descubra. O filme começa com um certo super-herói correndo de diversos super-vilões. Outros super-heróis compram tempo para ele e o guiam até a central de comando da nave. Acontece que ali está escondida uma máquina do tempo e provavelmente esses super-vilões estão atrás dela. Um dos heróis então decide armar uma armadilha dentro da máquina do tempo. Se os super-vilões conseguirem derrotá-los, eles usarão a máquina do tempo e ficarão presos nessa armadilha. Os outros dois heróis então tentam comprar tempo suficiente para que esse herói possa terminar o serviço. Porém, os super-vilões conseguem invadir o local. O líder deles, que se chama Mano, ordena que seus capangas comecem um ataque. A super-heroína é rapidamente derrotada, e aquele herói que ficou utiliza seus poderes gravitacionais para tentar derrotá-los, mas também acaba sendo derrotado. Não deu tempo para o outro herói terminar a armadilha, e os super-vilões entraram na máquina do tempo, voltando para o século 20. Aquele outro herói tentando pará-los foi em direção à máquina e acabou sendo teleportado com eles. O grupo de super-vilões entrou na atmosfera do planeta com a máquina do tempo, e aquele herói foi atrás deles tentando pará-los. Ele viu que a armadilha do outro herói estava em 99% e, utilizando seus poderes, fez a cabeça do vilão bater no painel, fazendo a armadilha ficar completa. Os super-vilões ficaram presos dentro daquela máquina do tempo. Ela está prestes a atingir a superfície do planeta Terra e tirar a vida de um jovem, mas assim que o impacto acontece, Superman aparece para salvá-lo. Enquanto isso, o herói que veio do futuro tocou o solo e viu que o remédio dele havia sido destruído e ficou preocupado. Por causa disso, ele começou a perder sua memória e, andando pelas ruas, encontrou uma farmácia, mas eles não têm o remédio que ele precisa, pois ainda não foi inventado. Ele tem problemas em seu cérebro e precisa desse remédio para poder estabilizá-lo, mas tudo que ele consegue é ficar sem roupa para tentar acalmar a mulher da farmácia, e ela acaba chamando as autoridades. O herói não consegue se lembrar de nada e começa a descer o cacete nesses policiais. Ainda perdido, ele sai correndo da farmácia e bate de frente com o Batman. O Homem-Morcego pergunta para onde ele está indo, e o homem só sabe dizer que está procurando pela Limelight. Batman então o desmaia com um de seus gases. Enquanto isso, vemos uma certa jovem acordando. Ela teve um pesadelo a respeito do dia que estava com seus amigos em uma floresta e presenciou um homem enterrando o corpo de alguém. Esse homem então eliminou os dois amigos dela e partiu para cima dela para eliminá-la também, mas ela conseguiu escapar. Ela tem muitos problemas e medos por causa de todas essas memórias e sempre fala disso para sua psiquiatra, que diz que ela não teve culpa por tudo o que aconteceu em seu passado. Mas acontece que já fazem 3 anos desde que aquilo aconteceu e ela ainda não está melhor. Além disso, a jovem agora tem um novo emprego que tem sido muito difícil para ela. Porém, essa é uma carreira que a jovem não escolheu, e sim, foi escolhida. E do nada, esse seu novo trabalho chama por ela. Assim que ela sai do escritório da psiquiatra, vemos que era um anel do poder, e a Mulher Maravilha aparece para conversar com essa jovem que se chama Jéssica. Ela tem ignorado as ligações da Liga da Justiça e diz para a Mulher Maravilha que eles deveriam ligar para o John, o outro Lanterna Verde. Mas Diana fala que ele está ocupado em outro local do universo. Jéssica então diz que tudo é muito difícil para ela e talvez isso seja um erro. Mulher Maravilha então parte para cima dela com sua espada, e Jéssica instintivamente consegue se desviar de todos os ataques e utilizar seus poderes como Lanterna Verde. Mulher Maravilha diz que não parece um erro. Jéssica apenas tem que aceitar seu dom e atender as ligações. Vemos então que um grupo de homens invadiu uma televisão de Gotham. Eles estavam exigindo dinheiro para libertar as pessoas, mas de repente a senhorita Marciana apareceu para impedir o plano deles, e junto dela estava o Batman. Eles com facilidade derrotaram esses homens, mas Batman diz que a senhorita Marciana revelou sua verdadeira identidade muito cedo e colocou em risco a vida de muitas pessoas. Ele quer que outra pessoa da Liga da Justiça a ensine como ser uma super-heroína, pois ele não pode lidar com adolescentes. A senhorita Marciana então se transforma no Robin, e o Batman fica sem resposta. Enquanto isso, vemos que o Senhor Incrível estava trabalhando naquela máquina do tempo junto do Superman, mas eles ainda não sabiam que se tratava de uma máquina do tempo. O Senhor Incrível já tentou de tudo para abri-la, mas ele ainda não conseguiu. Superman também fica em choque, pois nem mesmo sua visão de raio-x consegue atravessar a superfície daquela esfera. Parece que ela nem ao menos está ali. O Senhor Incrível então diz que talvez ela possa não estar no tempo deles. Ele então dispara um laser acelerador de partículas naquela esfera, e eles percebem que tem pessoas lá dentro. Aquilo na verdade é uma nave, e eles libertaram os vilões lá dentro, que partem para cima dos dois imediatamente.
sorte. Eles conseguem escapar pro lado de fora, mas Superman não para de persegui-los. Senhor Incrível aparece para ajudar o Superman, que estava tendo algumas dificuldades. Os objetos letais desses homens são extremamente tecnológicos e um deles até mesmo consegue ferir o Homem de Aço. Senhor Incrível tem que defendê-lo com suas tecnologias também, e os supervilões dizem que estão perdendo tempo ali e vão embora. Na cena seguinte, somos levados até o Asilo Arkham. Aquele super-herói do começo do filme que o Batman capturou foi levado até ali pelo Homem-Morcego. Já se passou um ano e eles ainda não fazem ideia de quem ele seja, pois nem seu nome, nem suas digitais são encontradas em local nenhum do mundo. O médico diz que os medicamentos têm feito bem para ele, e esse jovem tem sido um paciente excepcional. Vemos que esse jovem caminhava lá no meio dos outros prisioneiros e começou a conversar com um deles. Esse é o Duas Caras, e de repente, o jovem vê na TV que aqueles supervilões que ele estava perseguindo no começo do filme estavam na cidade destruindo tudo. Ele então começa a gritar dizendo que tem que pará-los, e o pessoal do Asilo Arkham tenta segurá-lo, mas não conseguem por causa de seus poderes. Ele começa a destruir tudo por ali e liberta vários supervilões. O jovem fica dizendo que os 5 fatais estão se aproximando e eles querem o Limelight. Batman começa a descer o cacete nos supervilões e recebe a ajuda da senhorita marciana. Batman então encontra aquele jovem que estava prestes a fugir. Ele diz que tem que encontrar uma cidade com muitas pontes, 21 pontes para ser mais exato, e depois disso ele para o Batman com seus poderes e sai voando. Enquanto isso, o supervilão Mano recebia uma mensagem telepática de uma mulher que ele chamava de sua Imperatriz. Essa mulher faz parte do grupo dele, que são os 5 fatais, e está presa em algum local. Mano diz que já chegou e só falta uma chave para poder libertá-la. Enquanto isso, a Mulher Maravilha foi visitar o Superman, e o Senhor Incrível explicou que na verdade não foi Kryptonita que o feriu, e sim uma lâmina extremamente afiada, vinda do futuro, uma tecnologia que nem ele conhece. Batman aparece de repente com a senhorita marciana e diz que não sabe de onde esse grupo veio, mas sabe o que eles querem. Ele então conta a respeito daquele jovem que encontrou um ano atrás e diz sobre o que ele falou antes de fugir do Asilo Arkham. Batman sabe que Limelight quer dizer alguma coisa a respeito de um Lanterna Verde, e só existe um Lanterna Verde que mora em um local com 21 pontes, igual ele falou. Agora eles sabem para onde ir. Aqueles supervilões já estavam nesse local para onde a Liga vai. Eles começaram a destruir tudo para chamar a atenção de alguém, que descobrimos ser a Jéssica, aquela Lanterna Verde. O plano deles funcionou e logo a mulher veio salvar as pessoas. Rapidamente ela começou a ser atacada por eles, que diziam para ela os seguir ou eles iriam tirar sua vida. De repente aquele jovem apareceu para ajudá-la. Ele queria que ela fugisse, mas Jéssica ficou para combater os supervilões. Um dos 5 fatais chama aquele jovem de Garoto das Estrelas. O jovem começa a utilizar seus poderes contra eles, e isso dá chance para Jéssica escapar das mãos de um, pegá-lo com seus poderes de Lanterna Verde e sair voando dali. Ela o levou até um estacionamento para perguntar o que estava acontecendo, mas nem teve tempo de explicar, pois os supervilões voltaram rapidamente. De repente, a Liga da Justiça apareceu. Mulher Maravilha, Senhor Incrível, Senhorita Marciana e o Batman. Os supervilões começam a se apresentar, mas a Mulher Maravilha não tá nem aí pra isso, e eles começam o embate. Os poderes gravitacionais do Garoto das Estrelas são extremamente úteis, mas mesmo com toda a Liga não são suficientes para parar esses supervilões. Um deles consegue pegar a Jéssica enquanto os outros ficam enfrentando a Liga da Justiça, e a Mulher Maravilha junto do Senhor Incrível vão atrás dele. Um dos supervilões que ficou para trás destrói todo o estacionamento, e a Mulher Maravilha junto do Senhor Incrível conseguiram resgatar a Jéssica, só que outro supervilão apareceu e eles a deixaram cair. Os supervilões os atrasaram e eles não iam conseguir pegar a Jéssica a tempo, mas por sorte Superman veio voando em alta velocidade e a resgatou. Os supervilões então decidiram reagrupar. A Liga da Justiça se reuniu com o Garoto das Estrelas e com a Jéssica. Mais tarde ela foi conversar com ele, e o Garoto das Estrelas disse que sempre se lembrou dela, pois ela é a Limelight. Entretanto, ele se esqueceu do resto e sabe apenas que os 5 fatais estão vindo para pegá-la. Depois disso, todos foram para a torre da Liga da Justiça, e o Batman falou que a senhorita marciana ia ter que colocá-los dentro da mente do Garoto das Estrelas para saber o que está acontecendo. Eles então se preparam e o processo começa. A senhorita marciana, Batman e a Jéssica entram nas memórias do Garoto das Estrelas. Eles veem de onde ele é e também que ele precisa de medicamentos para manter a estabilidade mental. Eles então vão até uma parte das memórias do jovem que se refere ao quartel-general da Legião dos Super-Heróis. Lá dentro também existem estátuas da Liga da Justiça original do século 21, que foram os primeiros heróis. A senhorita marciana fica feliz ao ver que tem uma estátua dela ali também. E Jéssica fica
impressionada, pois ela também tem uma estátua na parte dos Lanternas Verdes, que hoje não existem mais. De repente, a memória começa a tremer. Essa parte é do dia que os 5 Fatais apareceram para atacar a Liga dos Super-Heróis. Mas como o grupo dos 5 Fatais estava completo, eles estavam se dando bem pra cima dos super-heróis. Mas de repente, o Garoto das Estrelas e outros 2 heróis apareceram para frustrar os planos deles. Graças a isso, eles conseguiram paralisar a Imperatriz e um outro dos super-vilões e os prenderam. Os 3 que sobraram tiveram que fugir. Como os super-heróis não tinham nenhum lugar forte o suficiente para prender a Imperatriz, um dos heróis então decidiu mandá-la para um lugar no tempo que existia uma prisão forte o suficiente para contê-la. Antes que eles pudessem ver o resto da memória, o Garoto das Estrelas começou a passar mal, pois estava sem seus remédios. Eles tiveram que sair dali e o Senhor Incrível avisou ao Batman que receberam uma mensagem dos 5 Fatais. Nessa mensagem, os super-vilões diziam que iriam destruir Metrópolis e todas as outras cidades do mundo enquanto a Liga não desse a Jéssica para eles. Logo em seguida, o Senhor Incrível conseguiu encontrar o sinal de onde veio essa mensagem. Os super-vilões já estavam destruindo a cidade com bombas e Superman acelerou para salvar as pessoas. Como os super-vilões queriam a Jéssica, Batman mandou que ela ficasse ali junto do Garoto das Estrelas. Enquanto o resto da Liga estava combatendo os super-vilões, um deles entrou em contato com a Jéssica através de uma frequência em seu anel. Ele diz que se ela não for até a localização dele, muitas pessoas irão perder a vida, e Jéssica não tem outra escolha, vai até onde ele a chamou. Ela se entregou para que ninguém mais fosse ferido. O grupo então a levou até o planeta sede dos Lanterna Verde. Eles precisavam dela para entrar naquele planeta. A Central entrou em contato através do anel da Jéssica e ela disse que estava chegando com prisioneiros, Código Verde. Eles então permitiram sua entrada. O objetivo dos supervilões é libertar a Imperatriz e o outro membro dos 5 Fatais. Com Jéssica, eles conseguem fazer isso e a forçam a abrir a cela da mulher. Só que de repente eles são surpreendidos pela presença de outro Lanterna Verde. Acontece que sinal verde na mensagem da Jéssica era um código que dizia que aquilo era uma emboscada. Por causa disso, outros Lanterna Verde vieram ajudar. Mas acontece que nesse momento o outro membro dos 5 Fatais se libertou e eles começaram um embate. Jéssica infelizmente foi derrotada e a cela da Imperatriz se abriu. Ela derrotou o primeiro Lanterna Verde e o resto do grupo derrotou o segundo. Jéssica não pôde fazer nada além de observar. Ela tentou atacar o grupo, mas foi simplesmente derrotada por eles. Um dos 5 Fatais destruiu seu anel. A Imperatriz diz que achou que a lendária Jéssica Cruz seria mais forte do que aquilo. Eles então começaram a passar pelo planeta dos Lanternas procurando pela bateria central. Aquela é a maior fonte de energia da galáxia e agora pertence toda à Imperatriz. Ela suga toda essa energia. Enquanto isso, Superman e o Senhor Incrível terminaram de explodir todas as bombas, até que descobrem que a Jéssica sumiu e o Garoto das Estrelas não sabe o que aconteceu com ela. Vemos que os 5 Fatais já chegaram até o planeta Terra e estão invadindo uma base militar secreta. Os militares tentam atacá-los efetuando disparos, mas são todos derrotados de uma vez. A Imperatriz tira a vida deles como se não fosse nada. O que o grupo queria era encontrar a máquina do tempo. Esse é um plano que a Imperatriz teve enquanto estava presa. Eles vão utilizar todo o poder da bateria dos Lanterna Verde para destruir o Sol e assim acabar de uma vez por todas com os heróis. O planeta Terra deu a vida a muitos heróis que sempre atrapalham os planos deles, e sem esses heróis, eles poderão dominar a galáxia com facilidade. Assim que voltarem para a linha do tempo original deles, não terá nenhum herói para atrapalhá-los. De repente, a Liga da Justiça se aproxima. Os supervilões não perdem tempo e atacam o jato onde eles estão. O embate começa. Superman está junto dos heróis e consegue bater de frente com aquele outro membro dos 5 Fatais. Batman, Senhorita Marciana e o Senhor Incrível invadem a base militar, mas são atacados pelos supervilões logo de cara. Eles, entretanto, conseguem derrotá-lo e são recebidos pelo Humano. Enquanto isso, lá no planeta dos Lanternas, Jéssica acordou e viu que seus amigos estavam sem vida, mas de repente ela começa a ganhar de volta sua confiança e diz o juramento dos Lanternas. Seu anel se reconstrói e volta para seu dedo. A jovem então retira os corpos dos outros Lanternas do meio dos escombros e os leva lá para fora, mas acaba caindo sem forças, desmaiada no chão. Mulher Maravilha aparentemente derrotou um dos supervilões e o Superman também. Batman ainda estava no embate contra o Humano e descia o cacete nele e até mesmo conseguiu derrotá-lo, até que de repente a Imperatriz saiu de dentro de uma das portas. Ela então diz que tirou a vida da Jéssica e derrota os super-heróis da Liga com extrema facilidade.
tranquilidade graças à energia dos lanternas. De repente, Jessica acorda em sua casa. Ela está de uniforme dos lanternas e parece que superpoderes novos aparecem em seu corpo. Ela então vai voando até a localização da Liga da Justiça, onde a Imperatriz já tinha certeza de vitória. Ela então junta uma boa parte da energia dos lanternas e envia em direção ao Sol para destruí-lo. Em 3 minutos, o Sol será destruído e eles terão a vitória. Superman não pode fazer nada além de observar. Os 5 fatais então entram na máquina do tempo, mas antes que pudessem desaparecer, Jessica aparece e os impede utilizando seus novos poderes. Os vilões tentam atacá-la, mas agora a jovem é extremamente poderosa e destrói a máquina do tempo. Em seguida, ela começa a descer o cacete neles. A jovem tem poderes completamente fora do limite para eles. Com facilidade, ela derrota os supervilões, até que um humano aparece para tentar fazer alguma coisa, mas também é derrotado e acaba atingindo a Imperatriz. Jessica então reúne uma parte de seu poder e joga diversas pedras da montanha em cima dos supervilões. Ela salva a Liga da Justiça com seus poderes, mas eles ainda têm que fazer alguma coisa. Superman sai voando com toda a sua velocidade para tentar impedir a destruição do Sol. Jessica vai segui-lo, mas o Garoto das Estrelas diz que Superman não pode fazer isso, mas ele pode. O jovem então pede para que Jessica o leve até lá. Vemos que Superman já estava chegando ao Sol, porém ainda estava atrás daquele negócio da Imperatriz. Ele se esforça, mas não consegue alcançar. Aquele objeto com toda a energia dos lanternas toca a superfície do Sol, que começa a ser destruído. Vendo isso, Jessica se desespera. Ela quer usar seu anel para manter o Sol no lugar, mas o Garoto das Estrelas diz que nem com todo o poder de 1000 lanternas eles conseguiriam impedir que o Sol explodisse. Ele precisa ser puxado por dentro para poder se recuperar, e ninguém mais pode fazer isso além do Garoto das Estrelas. Ele sabe que foi para isso que ele nasceu, afinal, seu nome é Garoto das Estrelas. Ele então se joga em direção ao Sol e, utilizando seus poderes gravitacionais, consegue fazer a destruição voltar e reconstruir o Sol inteiro. Superman consegue salvar a Jessica de toda a força gravitacional e ela só pode assistir enquanto o Garoto das Estrelas dá sua vida para salvar a todos. A jovem ficou extremamente triste. A Liga da Justiça então fez um funeral para o Garoto das Estrelas para celebrar tudo o que ele fez pela humanidade e dizer que mesmo que ninguém o conheça, eles nunca o esquecerão. Os heróis da Legião dos Super-Heróis vêm do futuro para dar seu adeus ao Garoto das Estrelas também. Obrigado por assistir, até o próximo!